E eu quero pedir para você abrir em Romanos capítulo 8, versículos de 12 a 17. Como disse o Marcos, nascer do sexo masculino é um fato, mas ser homem é uma escolha. Ser filho de Deus também depende de uma escolha. Uma decisão que a pessoa toma de escolher a Jesus como Senhor da sua vida. O apóstolo Paulo escrevendo a carta a Roma. Essa carta, irmãos, é uma carta que você deve ler, muitas vezes na sua vida. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Roma, ele nunca havia visitado aquela igreja, mas sabia que era uma igreja que vivia sob pressão, uma pressão muito forte. Era a capital do Império Romano, era o lugar onde os cristãos eram mais perseguidos, era na capital romana. Às vezes eu digo aqui, o imperador Nero, que foi o mais cruel perseguidor dos cristãos, ele tinha prazer em iluminar os jardins do seu palácio imperial, queimando vivos cristãos, que eram presos por professar a sua fé em Jesus Cristo, e eles eram então incendiados vivos para iluminar os jardins do palácio do Nero. Eram esses irmãos nossos que recebem a carta do apóstolo Paulo como uma orientação na forma como viver. O apóstolo Paulo sabia que era um povo que amava a Deus intensamente, que tinha experimentado uma transformação pelo poder do Espírito Santo, mas era um povo que precisava de orientações. E é importante nós lermos toda a palavra de Deus, ler toda a Bíblia. Se você não leu a Bíblia toda ainda, você está perdendo muito. Você está perdendo muito de não ter essa experiência com Deus, de ler a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. E quando você terminar, começar novamente a ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, como eu disse nessa manhã. Cada vez que você lê o mesmo versículo, ele fala ao seu coração de maneira diferente, porque essa é a palavra de Deus. E é importante compreender que a palavra de Deus ela é imprescindível para a nossa vida, para a nossa conduta, para que as pessoas, ao olharem para a nossa forma de viver, elas percebam que há em nós uma identidade diferente. O nosso passaporte para o céu aí, ele traz um selo diferente, um selo que ninguém pode tirar, mas é um selo que tem que fazer diferença na nossa vida em todo o tempo. E muitas vezes as pessoas, quando nos perguntam assim, quem é você? A gente responde com a profissão, com a ocupação, ou com o time que a gente torce, mas são poucas as pessoas que, perguntadas quem é você, respondem assim, eu sou um filho amado de Deus. E essa é a minha identidade e a sua. Nós somos filhos amados de Deus. O apóstolo Paulo, então, quando escreve a carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 12, diz assim, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Paulo está falando sobre mim e sobre você, está falando sobre ser filho, ser um filho de Deus, ser tornado não apenas uma criatura, consequência de um fato natural, mas quando nós somos tornados pelo Espírito Santo de Deus, filhos amados de Deus, nós estamos experimentando um ato espiritual, eterno, um ato que não pode ser controlado por mãos humanas. É esse ato que faz de mim e de você filhos amados de Deus,
Filhos que viviam na rebeldia, que viviam na distância de Deus, que viviam por caminhos diferentes dos propósitos do Senhor, mas que ao momento em que tiveram ali uma experiência com o Senhor, passaram a ter uma nova perspectiva de vida. Se você entregou a sua vida para Jesus, num dado momento da sua vida em que você experimentou o mundo, você sabe do que eu estou falando. Agora, no próximo mês, eu completo 27 anos de vida com Deus. Aos 26 anos eu entreguei minha vida para Jesus e pude perceber a diferença, essa transformação, essa nova perspectiva de vida. Essa coisa que deve acontecer no coração de cada ser humano, é essa metanoia, essa mudança de mente, essa mudança de rota, essa conversão, que não é apenas a palavra conversão, significa quando eu mudo a direção da rota que eu estava. Sabe aquela placa que faz assim, de conversão? É assim. Eu estava indo numa direção, Deus vem, toca no meu coração e muda a direção para onde eu vou, e a maneira como eu olho a vida passa a ser outra, porque a perspectiva agora não é de alguém sem esperança, não é de um órfão, é de um filho. Nós recebemos no nosso abrigo crianças que foram rejeitadas por seus pais, crianças que aos 7 dias de vida foram abandonadas no hospital ou numa bolsa de supermercado embaixo de um ponto de ônibus, como aconteceu. Não tiveram a possibilidade de cruzar o olhar com a sua mãe e com o seu pai, porque foram rejeitadas nos primeiros momentos de suas vidas. O nosso abrigo vira o lar dessas crianças. Nós viramos a família dessas crianças. E até que a justiça lhes conceda uma nova família, nós somos essa família. Teve um dia desse que nós recebemos 3 crianças lá no abrigo, um menino de 8 anos, seu irmão de 5, não, de 2, de 4, e um bebê de 2 meses. E o de 8 cuidava dos 2 irmãozinhos. Ele chegava para as mães, estavam ali: tia, não dá muita comida não, porque ele vai passar mal. Sabe por quê? Eles foram encontrados em casa comendo açúcar, a única coisa que eles tinham, foram abandonados. Estavam presos dentro de casa, estavam quase morrendo de inanição, então eles não podiam comer muito, apesar que tinham uma fome intensa naqueles primeiros dias, porque o seu estômago não estava acostumado com comida. Irmão, isso aconteceu aqui, a 1 quilômetro da gente. Essas crianças estavam morando ali, perto da linha do trem de Andrade de Araújo, quando foram enviadas para nós. E a mãe não queria o de 4 e nem o de 2 meses, mas o de 8, que dá para vender bala na rua, ela quis e foi lá buscar. E sabe o que aconteceu? Que o menino de 8 virava assim e dizia: tio, não deixa eu ir não, eu não quero sair daqui. No 3º dia ele estava dizendo assim: eu não quero mais ir embora daqui, aqui a gente ganha abraço, aqui a gente tem comida, aqui a gente tem roupa, aqui a gente tem um teto, tem uma coisa diferente aqui. 8 anos esse menino. E quando ali o oficial de justiça, o conselho tutelar, aquelas pessoas chegaram ali, aquele menino dizia: eu não quero ir, eu não quero ir. O sentimento de orfandade traz ao coração da pessoa, em primeiro lugar, um vitimismo muito grande. O órfão pensa assim: todos me devem, a sociedade me deve, os meus pais me devem, essas pessoas que estão aqui ao redor me devem. Ou ele vive nessa vitimação o tempo inteiro ali como vítima, ou ela vive então querendo cobrar e ir à forra de alguém, sem saber de quem. Só que o Senhor Jesus, Ele vem e muda o estágio nosso para filhos amados do Pai, não mais órfãos, não mais abandonados, porque o nosso Deus não abandona ninguém, Ele não rejeita ninguém, Ele não deixa ninguém no meio do caminho. Mas o mais triste, sabe o que é? É ser órfão de pai vivo. Sabe como? Quando o filho esquece o pai dentro de casa. O filho vira só uma peça de decoração da casa, algo que ocupa um espaço naquela casa, um corpo que ocupa uma cama, uma boca que come um prato ali de comida, e só. Pais que dão coisas para o seu filho, mas não se dão em amor, são órfãos de pais vivos. E essa é uma realidade, irmãos, essa é uma realidade no nosso meio também. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que, mesmo que você se sinta assim, e olha o contexto, Paulo está escrevendo uma carta para um povo
que estava vivendo sob pressão. Um povo que era perseguido porque professava a fé em Jesus Cristo. Um povo que poderia se sentir abandonado porque, afinal de contas, os amigos do imperador, a corte rica do imperador, os senadores que estavam ali, apesar de cometerem todo tipo de pecado que entristecia o coração do pai, viviam numa bonança muito grande. E esses cristãos daquele tempo, eles eram subjugados, eram humilhados, eram ofendidos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, peraí, vocês não estão sozinhos nem abandonados não. Peraí, percebam bem uma coisa, vocês são filhos amados de Deus, e não serei apenas eu, um ser humano que está falando isso, é o Espírito de Deus que vai testificar no seu coração que você é filho amado de Deus. Você tem um vínculo com o Senhor. Como eu disse hoje pela manhã, a aliança que Deus construiu conosco, ela é inquebrável, porque Ele é eterno, Ele não mente, Ele não desiste de nós em tempo nenhum. E nós devemos assumir esse papel então, de agora não mais somente criaturas de Deus, mas filhos de Deus. E ser filho de Deus é assumir um papel no seio da família. Não é apenas uma imagem, não é apenas um espaço ocupado, mas é assumir um papel no seio dessa família. Eu e você temos que assumir um papel no seio dessa família, a família de Deus. Um papel de pessoas que são livres, que não são mais escravas do pecado. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, porque quando o cristão professava sua fé em Jesus publicamente, ia lá para o rio ser batizado, quando ele contava para os seus amigos, ele poderia perder todos os seus bens, ele perdia sua família, ele era preso, escravizado. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha só, você não foi chamado para ser escravo, é para ser livre. A sua relação com Deus agora é totalmente diferenciada. E é essa condição que você deve viver em todo o tempo. O apóstolo Paulo então diz, vocês receberam um espírito, mas não é um espírito que lhes escraviza. Não é um espírito que vai colocar no seu coração medo. Não, é um coração ousado, porque o Espírito de Deus nos dá ousadia. Foi lindo hoje o culto azul. Quem estava aqui no culto azul? Trabalhando ou servindo? Que bênção, irmãos. Bênção. Eu pude agradecer aos pais que estão confiando em nossa igreja de receber aqui os seus filhos. Mas nós vimos não poucos pais emocionados, pais e avós, agradecendo a Deus pela vida da igreja que os acolhe. É loucura, alguns podem dizer por aí. Já falaram algumas gracinhas aí. Mas é loucura mesmo servir ao Senhor e amar quem é diferente. Sabe, o filho, ele não precisa provar nada. Eu lembro bem, apesar está tudo maior que eu agora, mas cada um eu peguei no colo com alguns segundos de vida. Antes da médica botar na balança para pesar, eles passaram pelos meus braços. Eu pude olhar e dizer, é meu filho, é minha filha. Há quase 30 anos atrás, pelo menos não vou dar spoiler da idade da Vanessa, né? Mas já se passaram quase 30 anos e eu não esqueço do olhar lindo, quase, né? Quase. E eu não esqueço do olhar lindo daquele serzinho com 53 centímetros nos meus braços. Nem a Vanessa, nem a Dani, nem o Lucas, nem o Pedro, nem o João, nem o Felipe precisam provar que são meus filhos. Eu sei que eles são meus filhos, pelo olhar cruzado nos primeiros segundos de vida. Filho não precisa provar que é filho, porque o Pai conhece. Você não precisa provar nada para Deus, porque Deus te conhece. Ele te conhece e te ama. Mais que isso, Ele te ama incondicionalmente, ou seja, não é porque você é gente boa ou não. Ele te ama porque você é rubro-negro, mas também você que é tricolor, você que é botafoguense, até os vascaínos. Esse é o nosso Deus. Você não precisa provar nada, querido.
Porque Deus, Ele já te conhece desde o ventre da sua mãe, sabe? Ele te ama. E Ele vai amar a mim e a você eternamente. Independente dos nossos vacilos e das nossas qualidades, Ele nos ama em todo o tempo. É um privilégio ser considerado e ser feito filho de Deus. Eu não sou mais criatura, agora eu sou filho, eu posso chamá-lo de pai, paizinho. Abba, a palavra Abba no aramaico significa paizinho. É aquela forma que o filho com carinho se direciona ao seu pai, sabendo que os braços do pai vão estar sempre abertos para aconchegar, para proteger. Essa é a certeza que eu e você devemos ter. Não, nós não somos mais escravos, mas somos filhos, o apóstolo Paulo diz. E se é um privilégio, e é um privilégio ser filho de Deus, ser filho de Deus também traz responsabilidade. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque ele começa a falar no versículo 12 sobre um conflito que o apóstolo Paulo fala várias vezes em várias das suas cartas, que é o conflito entre a carne e o espírito. A primeira responsabilidade que eu e você temos é viver pelo Espírito, porque o conflito entre a carne e o Espírito vai estar na nossa vida o tempo inteiro. É o apóstolo Paulo que diz: o mal que eu não quero, esse eu faço, o bem que eu quero, esse eu não faço muitas vezes. É esse conflito todo o tempo para abrir mão da minha vontade e viver a vontade de Deus, para que então Ele, que já sabe que eu sou filho, se agrade da minha vida. Se alegre com as minhas atitudes, com os meus pensamentos que Ele conhece, com as palavras que saem da minha boca. É viver pelo Espírito, para que a carne que nos escraviza, que nos faz, como no versículo 12 ele diz, ficar sujeitos a ela, não, o Espírito ele nos liberta em todo o tempo. E esse é o conflito que eu e você temos que viver todos os dias. Viver cumprindo a vontade de Deus ou a minha própria vontade. Viver pelo Espírito é ter discernimento, como eu falei pela manhã. É discernimento para identificar as armadilhas de Satanás. Ele prepara muitas tentações para a nossa queda. Toda tentação é preparada por Satanás para a nossa queda. E como eu disse, o diabo ele não se apresenta antes da queda com 2 chifres, um rabo com seta e um tridente na mão. Ele se apresenta lindo e atraente, na forma que for mais atraente para você e para mim, porque ele sabe o ponto fraco, e ele então prepara armadilhas para nós. Mas quando estou vivendo pelo Espírito, eu tenho discernimento dessas armadilhas, para então vencê-las, resistindo a todas as tentações. Quando eu vivo pelo Espírito, eu tenho perseverança para me manter fiel à vontade de Deus. Não, eu vou resistir, a pressão é grande, essa correnteza é grande, mas Deus me dá força para nadar contra a correnteza e fazer tudo aquilo que o mundo diz que eu não devo fazer, e não fazer aquilo que o mundo diz que eu tenho que fazer. Qual é? Todo mundo faz, tem nada a ver isso, faz você também, por que não? Essa é a armadilha de todo o tempo do mal. Quando eu vivo pelo Espírito, eu tenho discernimento, tenho perseverança para resistir. Vivendo pelo Espírito, eu tenho convicção de fé que Deus não vai me abandonar e que não existe nenhuma luta maior que o poder do nosso Deus. É essa fé que nos leva a avançar, a depender do Pai em todo o tempo e dizer o que o apóstolo Paulo disse: eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Ele estará ao nosso lado em todo o tempo. E usar a justificativa: pastor, sabe como é, né? A carne é fraca. É sim, mas o Espírito está pronto, irmão. Se você é filho de Deus, o Espírito Santo habita em você. Ele está pronto para poder te dar discernimento. Ele está pronto para te dar força. Ele está pronto para te preparar para resistir a tudo. Quando eu vivo pelo Espírito, eu vivo o que o apóstolo Paulo diz: não penso mais nas coisas terrenas, eu penso nas coisas celestiais. Eu quero viver a vontade do Pai. Eu quero ser instrumento de Deus para transformar outras vidas. Eu quero acolher, eu quero perdoar, eu quero pedir perdão quando eu errar. Eu quero reconhecer que eu preciso melhorar. Olha o que os homens disseram aqui: eu aprendi que eu preciso melhorar. Olha a humildade de cada um que reconheceu ao longo do curso o que precisa melhorar como marido, como pai, como homem. Viver pelo Espírito. Só é possível quando eu digo para o Senhor assim: atua em mim. Atua na minha vida, Senhor. Trabalha como olheiro em mim e me molda.
para que eu viva para a tua glória. Quando eu vivo pelo Espírito, e esse filho que vive pelo Espírito, ele vive a liberdade. Jesus, Paulo diz isso aqui, ele diz: vocês não receberam um espírito que os escraviza. Sabe o que escraviza? O pecado. Eu não posso viver sem tal vício. Tem gente que não consegue viver sem internet. Mas alguns anos atrás não existia internet. Tudo bem, era mais uma nota na coisa, né? Porque o problema não está na internet. O problema está em como você usa a internet. O problema não está nas redes sociais. Como você usa as redes sociais. O que você acessa do seu celular. Que imagens você está vendo. O que você está deixando entrar no seu coração através dos seus olhos. Aquilo que você clica que não deveria clicar. Aquele vídeo que você não deveria ver. E que você sabe que não, mas vai toda hora lá. Aquelas imagens que não deveria. Isso escraviza. E aí vem aquela frase: sabe como que é, né, pastor? Jesus mesmo disse: a carne é fraca. Pois é, mas quando Jesus disse isso, ele disse: olha, ficai vigiando e orando para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, a carne é fraca. A escravidão, ela traz medo, e a reação do medo é a agressividade, a violência. A pessoa, para se defender, ela é agressiva, ela cria barreiras. Se o pecado nos escraviza, o amor de Cristo nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E se for o Filho que nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a promessa de Deus para nós. Então, nada pode impedir você de viver os propósitos de Deus, a não ser você mesmo. Porque é uma escolha que se faz. Eu quero viver e eu aceito então essa paternidade de Deus, que vai fazer de mim um filho amado que vai estar vivendo pelo Espírito, que vai buscar a direção do Pai, vai buscar a sabedoria do Senhor, vai buscar o discernimento do Senhor, para olhar e dizer: aquilo ali é armadilha, aquilo ali é arapuca. Às vezes a arapuca é bonita, mas quando você cai, você se machuca. Sabe, aquelas valas que o caçador faz, que ele bota lá um buraco todo camuflado. O animal cai ali, se quebra todo, e ele vai lá pegar o animal. Essas armadilhas o diabo faz o tempo inteiro. Mas sabe o que nos liberta? A verdade. Você já viveu uma situação em que você estava mentindo, e quando você falou a verdade, você sentiu que saiu um peso em cima das suas costas? Aí você assim: agora estou livre. Um dia desse a gente viu um cara de pau falando isso aí, né? Um tal de Sérgio, não vou falar o sobrenome, que depois de falar o tanto de milhões que ele tinha roubado: Senhor juiz, agora eu estou tão mais leve. Está uma vergonha sem vergonha fazer uma coisa dessa. Mas ali está o exemplo da verdade que liberta. Nós devemos então reconhecer os nossos erros e pedir ao Senhor então que cuide de nós, porque a liberdade em Jesus traz paz. E a paz que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, que não se pode explicar, porque ela excede a todo entendimento. Identidade de filho de Deus é a identidade de alguém que, em primeiro lugar, vive pelo Espírito, busca ali a direção do Senhor, busca ali um caminho de obediência ao Senhor, e porque faz isso, é liberto. É liberto. Para terminar, viver essa identidade de filho de Jesus significa imitar a Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele diz assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Se você tem filho, você sabe que o seu filho te imita. Ele olha para você como um modelo, como um exemplo. Ele imita você. Aquilo que você faz, ele vai fazer também. A influência dos pais, ela é impressionantemente forte na vida dos seus filhos. É difícil, só depois quando fica adulto que muda a ideia, né? Do filho mudar de time de futebol do pai. Só se ele quer aborrecer o pai e a mãe. Aí ele muda o time dele. Senão ele vai ser ali. Flavinho mesmo, ele é vascaíno por causa da soninha do Fábio.
mas o coração dele já está lá rubro-negro, convivendo conosco ali, já está ali, está mudando o negócio ali, né? Queridos, quando eu sou e me sinto um filho amado de Deus, eu me torno um imitador do Senhor. Eu quero viver como Deus. O que me motiva a viver imitando ao Senhor? Meu amor ao meu Pai amado. Meu amor é esse Pai que olha para mim com compaixão, com misericórdia, com graça e me ama, apesar de quem eu sou. E aí então eu quero imitar o Senhor. Filhos normalmente imitam seus pais. E aí traz para você que é pai, que é mãe aqui, uma responsabilidade. Não adianta você dizer para o seu filho que ele seja diferente daquilo que você é, porque ele vai te copiar, ele vai te imitar. E o que a palavra está dizendo é que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, filhos que se sentem amados. E eu imito a Deus quando eu libero o perdão, assim como Deus generosamente libera o perdão sobre a minha vida. Eu imito a Jesus quando eu sou humilde, a ponto de curvar a minha vida diante dele e aquilo que ele fez com seus discípulos. Eu aprendo a imitar a Jesus com alegria em servir ao próximo, por amar ao próximo como a mim mesmo. Eu imito Deus sendo verdadeiro, porque em Deus não há mentira, só há verdade. No Senhor só há verdade. E então, quando eu imito ao Senhor, eu sou alguém que paga o preço por falar a verdade e assume os seus erros. E busca a direção do Pai para vencer os seus erros, ser transformado em nova criatura. Imitador de Deus, eu vou encorajar o meu irmão, eu vou apoiar o meu irmão. Não terei, como o apóstolo Paulo orienta, palavras de destruição, mas de edificação, palavras de encorajamento, palavras de apoio ao meu irmão. Estar ali, imitando Deus, sendo compassivo, imitando Deus, valorizando o próximo, porque você é valoroso para Deus. Todo ser humano tem um valor enorme para Deus. E quando eu aprendo a imitar ao meu Pai, então eu começo a valorizar as pessoas. Irmãos, nós somos chamados para influenciar Belfor Roxo com o Evangelho da Graça de Deus, os membros dessa igreja, e você que nos visita também. Nós somos chamados pelo Senhor para mudar a realidade dessa nação que está perdida, dessa corrupção, dessa desonestidade, dessa violência, de toda essa nojeira que está aí. Só tem uma solução, é Jesus para tudo isso. E Jesus, ele se revela através da minha vida e da sua vida. Se a nossa identidade for a identidade de filho de Deus, vivendo os princípios da palavra de Deus, nós seremos instrumentos de transformação dessa nossa cidade. E a partir daqui, a partir de Heliópolis, essa onda vai alcançar o mundo. Uma onda de transformação, porque existe um povo que se chama pelo meu nome. Isso é identidade. É um povo que diz: eu me chamo sim pelo nome do Senhor, porque eu sou povo do Senhor, eu sou ovelha do rebanho do Senhor, eu sou ovelha do bom pastor, eu sou filho amado desse Deus que é santo, que é puro, que é verdadeiro, que é generoso, que é cuidadoso. É identidade. Quando a pessoa olha para a minha vida e para a sua vida, as pessoas ao nosso redor, a quem elas veem? A nós mesmos ou a Jesus através de nós? Através das nossas reações, através das nossas palavras. Hoje tivemos mais uma turma de Homem ao Máximo aqui, mais uma turma se formando. Vocês vão voltar para as suas famílias, aliás, já estão lá, já voltaram para elas lá, sim, mas como vocês exercerão esse sacerdócio nos seus lares, nas suas famílias? Com que compromisso? Imitando a quem? Eu sou imitador de Deus, ou eu sou imitador do inimigo? Não tem meio termo nessa história. E tudo é escolha. Você nasceu na sua família, você não pode escolher, mas você pode fazer uma escolha que vai fazer diferença para toda a sua vida. Seguir a Jesus ou não, receber esse Espírito que liberta ou não. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo quando rendemos a nossa vida ao Senhor.
quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Nesse ato de entrega, Deus começa a fazer de mim uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. E isso não é para o órfão, é para o filho. Ele absorve a identidade do seu pai. Ele vai amar como o pai ama. Eu, um dia desse, tive que tirar uma identidade nova, porque eu tirei a minha identidade em 1982, aquela verde e amarela do Instituto Félix Pacheco, né? Então ela ficou apagadinha. A foto estava lá, a cabeleira, e aí ninguém me reconhecia mais, não sei porquê, né? Eu olhava ali, mas não é o pastor, isso aqui com tanto cabelo desse jeito, cachos e cachos. Mas a identidade foi se apagando. Eu tive que tirar uma nova. E guardei aquela lá. A moça lá do Detran queria segurar. Eu falei, não, isso aqui é para eu mostrar para os meus netos que eu tinha cabelo. Aí ela riu e deixou eu levar. E aí está lá em casa guardadinha para eu mostrar. Mas a identidade, ela foi se apagando ao longo do tempo. Aquele documento foi perdendo a cor. Talvez isso esteja acontecendo na sua vida. A identidade de filho de Deus está desbotada. Já perdeu a cor, está ali esvanecendo. E Deus nessa noite quer recuperar e restaurar todas as cores da tua identidade de filho, para que você saia e as pessoas percebam que você tem essa identidade nova. Talvez hoje, se você ainda não tem a identidade de filho, Deus está dizendo, vou imprimir uma novinha para você aqui agora, ó. É só você fazer uma escolha. Que escolha você vai fazer? Que escolha você vai fazer nessa noite? O Senhor, Ele nos convida para sermos filhos. Ele nos convida para sermos, então, aqueles que vão ser libertos, que vão ser transformados, que vão ser restaurados, que vão receber uma identidade novinha, que não vai desbotar, se for uma vida de obediência. Nessa noite eu quero convidar você, nessa hora, a olhar para a sua vida aí. Fecha aí os seus olhos. O que é que está se apagando na sua vida? O que tem perdido a cor na sua vida? Lá na sua casa, no seu casamento, na sua família. No dia a dia seu, as coisas estão assim, sem sal, sem gosto, sem cor. Já desbotou aquela identidade ali, você tem até uma noção do que é alegria no Senhor Jesus. Mas o Senhor está dizendo, olha, a palavra de Deus está dizendo, querido, sabe qual é a tua identidade? Filho amado, sabe? Você é tão amado, você é tão especial, você é tão valoroso. Não esquece disso não. Você é tão valoroso que eu entreguei meu filho naquela cruz. Você pode ser um homem ao máximo, uma mulher ao máximo e mais do que o máximo, porque eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu ou imaginou, conforme o meu poder que opera na sua vida. É o que o apóstolo Paulo fala em Efésios. O que apagou, o que perdeu cor na sua vida, Deus quer restaurar hoje. O que está aí precisando de cor na sua vida, Deus quer hoje colocar cor intensa. Mas para isso é preciso aceitar o convite do Pai. Nessa noite eu quero convidar você. Talvez você queira nessa noite consagrar a sua vida ao Senhor, dizendo, Pai, eu estou aqui, ó. Eu preciso dessa estampa nova na minha identidade, onde não aparece mais a minha imagem, mas aparece a imagem do Teu Filho Jesus. Senhor, eu quero renovar meu compromisso com o Senhor. Talvez você nessa noite queira fazer isso pela primeira vez. Senhor, hoje eu quero realizar pela primeira vez o ato de entrega da minha vida a Ti. Eu me rendo ao Senhor. Eu quero me render a Ti nessa noite. Eu vou entregar a minha vida para que o Senhor imprima no meu coração essa identidade de filho amado. Você não é um filho rejeitado. O apóstolo Paulo coloca um adjetivo aqui: filho amado. Não esqueça que Deus te ama, e esse amor
e nós não merecemos, que é incondicional, está disponível para você agora.